antes que qualquer guerra fosse travada entre homens, antes que reis erguessem exércitos ou nações decidissem seus destinos, o conflito já existia em um nível que os olhos humanos não alcançam. O céu não é apenas um lugar de paz eterna. Ele também é o centro de decisões que definem o curso da criação. E houve um momento em que essa ordem foi desafiada. Miguel estava ali. Não como um observador distante, mas como aquele que foi chamado quando a estabilidade do reino foi colocada em risco. Ele não surgiu para anunciar mensagens, nem para consolar corações aflitos. Miguel aparece quando a autoridade precisa ser afirmada, quando o limite precisa ser imposto, quando a rebelião deixa de ser sussurro e passa a exigir resposta. Seu nome ecoa como uma declaração absoluta. Quem é como Deus? Não é curiosidade, não é provocação vazia. É a afirmação de que nenhuma criatura, por mais elevada que seja, pode ocupar o lugar do Criador. E foi exatamente isso que estava em jogo. Algo havia se levantado nas regiões celestiais, não por força imediata, mas por orgulho crescente, por desejo de autonomia, por rejeição silenciosa à submissão. O céu respondeu sem descontrole. Não houve caos. Houve ordem, houve posicionamento, houve confronto. A Escritura não se detém em detalhes visuais, porque a linguagem humana não comporta o peso do que aconteceu. Ela apenas registra o essencial. Houve batalha no céu. Não diálogo, não tentativa de acordo, batalha. Miguel e seus anjos avançaram contra aquele que resistia desde o princípio, o acusador. Aquele que questionava a justiça e tentava permanecer onde já não lhe cabia mais lugar. Essa batalha não foi equilibrada porque Miguel não lutava em nome próprio. Ele não defendia ambição, nem território pessoal. Ele avançava sob autoridade delegada, e a autoridade espiritual não disputa espaço. Ela o define. O adversário resistiu, tentou sustentar sua posição, tentou acusar, tentou argumentar, mas perdeu aquilo que mais importava: o direito de permanecer. Não foi uma expulsão explosiva. Foi uma queda definitiva. O céu não abriga rebelião contínua, e quando a ordem se move, aquilo que se opõe simplesmente deixa de ter lugar. A batalha terminou nas regiões celestiais, mas suas consequências desceram como um alerta para a terra. O silêncio que se seguiu no céu não significava tranquilidade para a humanidade. Significava que algo havia mudado no equilíbrio invisível. Aquele que caiu desceu com ira, consciente de que seu tempo agora era limitado. Miguel não celebrou. Ele não se gloria em quedas. Ele permanece em posição porque sabe que o conflito não terminou. Apenas mudou de cenário. Miguel aparece novamente na história quando a tensão espiritual se torna evidente na vida humana. Ele não surge como figura ornamental, mas como força ativa. Quando houve disputa envolvendo autoridade sobre a morte, Miguel não respondeu com palavras próprias, nem com insultos. Ele disse apenas: "O Senhor te repreenda." Não por fraqueza, mas por submissão absoluta à hierarquia divina. Ele não ultrapassa limites. Ele não assume o que não lhe foi ordenado. Essa disciplina é o que torna Miguel verdadeiramente temido. Ele não age por impulso, não fala por vaidade, não busca reconhecimento. Ele executa missão. E quando Daniel orou, essa realidade se manifestou novamente. Enquanto um homem jejuava e buscava entendimento na terra, uma resistência espiritual se levantava no invisível. Miguel entrou em cena não para aparecer, mas para romper oposição e garantir que a resposta chegasse. Essa história revela algo que muitos ignoram. Atrasos nem sempre são negação. Silêncios nem sempre são ausência. Muitas vezes, são evidência de conflito espiritual real. Miguel não aparece em momentos leves. Ele surge quando decisões espirituais afetam diretamente o curso da história humana. Quando reinos invisíveis colidem. Quando a fidelidade precisa ser sustentada apesar da resistência. A Bíblia não nos orienta a invocá-lo, nem a adorá-lo. Ela nos convida a compreender o que sua atuação revela. Existe uma guerra que não vemos. Existe uma hierarquia que não controlamos. Existe um céu que nunca esteve parado. Deus governa com ordem, autoridade e comando, e nada foge ao seu controle, mesmo quando o mal parece avançar.
Quando Miguel entra em cena, não é para assustar homens, mas para lembrar às trevas que existem limites intransponíveis. Ainda assim, essa não é a história mais intensa do conflito espiritual. Existe um momento em que a batalha não acontece apenas nas regiões celestiais, mas toca diretamente a humanidade. Um lugar sem exércitos, sem testemunhas, sem espetáculo, apenas silêncio, tentação e autoridade absoluta. E nesse momento, não é Miguel quem enfrenta o adversário. É o próprio filho, e essa história é a próxima.